Quando a gente pensa numa empresa familiar, a gente já imagina o pai fundador, os filhos que vão receber a empresa depois, fazer a sucessão. Tem até uma hierarquia já estabelecida aí, né? Agora, quando são dois irmãos que fundam uma mesma empresa, como fica essa relação? É preciso definir hierarquia? É preciso ter hierarquia? Tem conflito? Será que acaba tendo conflito ali, briga de irmãos na empresa? Como pensar a sucessão também? Que sobrinho vai assumir a empresa, por exemplo? Será que é possível evitar esses conflitos? Meus convidados de hoje são um exemplo de uma empresa fundada por um irmão e uma irmã que está crescendo, tendo sucesso e expandindo aí no mercado. Antes de começar aqui, lembrando, curta, compartilha, comenta, compartilhe com outros empreendedores. A ideia aqui é a gente realmente formar uma comunidade de empreendedores que estão pensando o futuro. Então, a gente quer refletir sobre gestão, quer trazer boas inspirações, quer falar sobre tendências, sobre tecnologia. Compartilha com todo mundo para trazer o pessoal para cá. Quero lembrar também que esse projeto ele só acontece porque eu tenho bons parceiros, começando pelo Estúdios Vida Moderna, esse espaço que a gente está gravando aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você agendar aí para gravar seu podcast ou qualquer outro tipo de conteúdo que você quiser. E um outro parceiro também é o iTech, que é uma empresa de tecnologia da informação que está crescendo no mercado, tem diversas soluções. Estou deixando o link também na descrição. Aliás, são eles os meus convidados de hoje. Marco Lagoa e Carol Lagoa, tudo bem com vocês? Tudo bom, Tudo ótimo, que honra estar aqui. Estou muito, muito feliz em contar a história de vocês. Vocês têm muito conhecimento, acho que vocês passaram por diversas situações na empresa. E é realmente muito interessante ver uma empresa fundada por dois irmãos. E é muito interessante ver a união de vocês, que é o que eu percebo que faz diferença para o negócio, sabe? Realmente vocês parecem muito unidos, assim, e muito complementares também. Vamos falar sobre tudo isso, Muito né? diferentes. Muito diferentes. Eu quero começar com o início de tudo. A Oitec, ela não surgiu de, quero empreender, tenho esse sonho e vou lá. Surgiu da oportunidade. Apareceu o serviço ali e vou montar a empresa, né? Foi um pouco disso. Eu morava em Santos, eu trabalhava num cartório. E aí sempre tive muita curiosidade. Eu sou da geração que não tinha internet. Uhum. Não existia a banda larga que tem hoje, não existia conteúdo, não tinha Google, não tinha IA. E a gente vivia de buscar conhecimento aonde? Banca de jornal. Por quê? Porque os livros demoravam muito tempo para ser traduzidos. Uhum. A BBS, que era a conexão global, que seria o MVP da internet, era muito escassa. Uhum. E a gente lia conteúdo na banca. E então a gente comprava os softwares. Vinha aqueles CDs com 1 milhão de softwares. Disquete. Lembro muito Primeiro daquilo, gente. E eu comecei a parte da informatização de um cartório em Santos. Uhum. Que na época era o 9º cartório. E eu vi acontecer. Quando eu entrei no cartório, já tinha 2 computadores. E Nessa hora a gente brigava para ver quem acessava a internet primeiro. Horário mais tranquilo. Não, em casa não tinha. Em casa, a gente tinha internet. no Roosevelt aquela Mas isso aí já discada. Já era mais pra era um frente. pouquinho mais pra frente. Mas basicamente a rede não era cabo de rede. Era uma coisa. Parecia um cabo de televisão, era o coaxial que a gente chama. E a gente foi aprendendo aquilo ali, vivenciando. E eu via dar tanto problema no computador, eu tinha muita facilidade de entender problemas. Uhum. E disso eu acabei de office boy, batedor de carimbo, depois colador de selo, acabei assumindo a parte de organizar, porque a empresa que dava suporte em Santos era de São Paulo. Uhum. E demorava. Então eu acabei virando no começo o braço local dele, depois eu comecei a estudar um pouquinho mais, aprender e entender um pouco da lógica, até o momento que o tabelião olhou e falou, você gosta desse negócio aí, esse negócio só me dá dor de cabeça, todo mundo me enrola, assume isso daí. E aí que comecei nisso. E nesse meio tempo lançou-se a banda larga. E foi a hora, né, quando lançou a banda larga, veio aí, ainda era a Telesp, que virou Telefônica, que lançou o Speed. Começou a ter uma internet um pouco melhor, começou a ter o pessoal de São Paulo poder acessar remoto, porque antes acessava por telefone. Você discava no software chamado Carbon Copy, que para transferir um arquivo demorava uma eternidade. E veio a banda larga. Quando veio a banda larga, foi acho que assim, o mundo tudo. deu uma pivotada e as velocidades multiplicaram por 5.
E aí houve a necessidade, era muito caro a internet, de criar o compartilhamento de internet. Foi quando eu comecei a estudar um pouco de rede. Nunca tive vergonha de dizer que não sabia e pedir para alguém me ensinar. Isso acho que foi a coisa que eu mais fiz na vida e faço até hoje. E aprendi a mexer com rede. E a empresa deixou de precisar ter uma pessoa de TI externa. Eu aprendi a formatar computadores, consertar, comprar a peça que precisava. E aí nasceu. Fala que o meu MVP rodou dentro de onde eu era empregado CLT. E disso acabou crescendo por indicação, por relacionamento, por negócio. Até que surgiu a necessidade do CNPJ. O CNPJ é a história até mais engraçada, que eu comecei a fazer freelance. Em Santos, descobria que fazia. Aí já começou a ter computador, laptop em casa. Aí começou a dar problema nas redes de casa. Então eles começaram a chamar um técnico para ir. Aí me indicavam um outro, até um dia que eu arrumei o computador de um amigo meu da Vela. Que a Vela, depois que eu mudei para Santos, foi o meu esporte escolhido. E arrumei um computador de fazia por hobby, não fazia por cobrar, né? Cobrava porque eu indicava e já falava que já ia me pagando tudo por TI, porque eu era cartorário, não era técnico. Sim. Eu não me considerava técnico. E aí um indicou pro outro, que um médico me chamou para São Paulo para começar a cuidar da clínica dele. E dele falou que queria fazer um contrato comigo fixo. Eu falei, não, trabalhando num cartório. Ele falou, quanto você ganha no cartório? Eu falei, R$800. Ele falou, eu te pago R$800 uma vez por semana aqui em São Paulo. Ele falou, agora você se vira de como é que você vai resolver isso. Eu lembro que era toda segunda-feira. Ele falou, se vira. Verdade. Aí o primeiro indicou pro segundo amigo da Vela. Né? Eu arrumei o computador dele e ele, por indicação, estava tendo um problema numa loja, era aqui em Moema ainda. Que me indicou pro terceiro. Aí um dia os três, depois de um campeonato, tomando cerveja, falou assim, então, agora a gente quer nota fiscal. Foi daí que eu fui descobrir como abrir empresa. Como abrir uma empresa. Aí... E interessante, né? Porque a maioria dos negócios, no fundo, começam assim, né? A gente fica vendo na internet as startups e não sei o quê. Parece que todo mundo começou a empresa ali super organizadinho. Não, olha, tem oportunidade, vamos aqui, vamos fazer, vamos... Na verdade, não, né? Os negócios, eles vão começando assim, né? Então, tô prestando serviço aqui, tô ali, tô... Eu me lembro muito, estou rouca, dessa época que teve um momento em que o Marco começou a velejar profissionalmente e ele ainda estava no cartório, mas tinha essa disponibilidade, né? Ele deixava tudo organizado para tal da correção, né? E as pessoas falavam para mim, nossa, e ele formado em administração de empresas, né? Formado modo turista. Modo turista. Ele usou um único caderno nos 5 anos. Eu ali me graduando em Direito e as pessoas falavam, né? Nossa, Marco vive de vento. As pessoas não sabiam que sim, que ele estava a bordo. Nosso pai. As pessoas não imaginavam que ele estava a bordo, velejando profissionalmente, trabalhando no cartório. E, nossa, eu me lembro que ele me mandava... Ele tinha um cheque mensal do lar. Daí eu comecei a velejar profissional, então eu tinha... Minha receita era composta por um salário fixo do cartório. Da Vela. Uns contratos... Eu virei, depois desse tempo, comecei a velejar profissionalmente com um amigo com um do meu cliente, foi o Zarif. Depois o patrocínio, que a gente tinha um patrocínio que tinha uma ajudinha de custo. E assim, era minha formação do meu salário, eram 3 fontes de renda, era diversificada. Mas a gente sempre ouviu, nossa, vive de vento, pessoal falava não vai dar certo, né? E foi bem ao contrário, assim. Tanto que o nascimento da OITEC, houve uma tentativa de eu ter um sócio, que era um empresário de Santos. A gente tentou trabalhar junto, ele já tinha um CNPJ. Antes da Carol. Na Carol. A OITEC, ela nasceu oficialmente em 2006. O CNPJ foi aberto, mas ela existe desde final de 2003. Que foi quando eu comecei a trabalhar, relacionamento. Aí comecei a trabalhar alguns contratos através da empresa desse meu ex-sócio lá de Santos. A gente não chegou a ter formalização da empresa, né? Mas já tinha cliente. E tanto que aconteceu o que eu mais temia. O meu maior cliente na época, assim, eu viajava bastante. E a função do sócio, a gente tinha um funcionário e o sócio que era para estar quando eu me ausentasse. Como eu sabia que eu ia me ausentar bastante, não podia largar os clientes na roubada. Na mão só de um colaborador, que hoje é nosso parceiro até hoje. E, cara, o ápice dos meus sonhos foi quando em 2004
2001, eu comecei a velejar com o Lars. O Lars me convidou para ser prelo dele. Em 2004, a gente estava fazendo uma campanha para o Mundial de 2005. E para o Mundial na Argentina. E eu me ausentei mais do que o normal. Cara, e eu viajando, quando eu volto para São Paulo, tinha perdido o cliente. Por ausência do meu sócio. Porque eu não estava, meu funcionário ficou perdido, porque tinha que atender um monte de coisa, e eu perdi o cliente. Foi quando a gente refletiu muito, a sociedade viu que não ia dar certo naquele modelo. Ele queria, para abrir o CNPJ nosso, que a gente tivesse caixa de 50 mil reais. E eu virei para ele e falei, cara... Eu tenho caixa de em menos São Paulo, 50 mil reais. Tô devendo 50 mil reais. Na época, assim, a gente trabalhava por muitos anos, empreender é você rodar sem tirar dinheiro. Né? Você não tira, você bota tudo. Você sobrevive trabalhando e vai virando. E ele queria ter 50 mil para abrir o CNPJ, para eu realmente virar dono da minha empresa. Foi quando a gente sentou e falou, cara, não faz sentido. A gente separou, já tinha uma receita recorrente boa de Vocês captação. separaram ali a carteira de clientes. Deixei clientes, amigos meus para ele e segui minha vida. Foi quando eu virei para Carol. A Carol, ela trabalhava no escritório de advocacia em Santos. Eu falei, irmã, eu preciso abrir a empresa. Senão eu não vou continuar. A nota que eu estava dando através desse meus amigos, desse meu ex-sócio, não vai ter mais a partir do mês que vem. Agora tem que ir mesmo. E como que vocês entenderam que faria sentido fazer uma sociedade? Eu até falo assim, né? Porque, legal, para abrir a empresa eu preciso do sócio ali no contrato. Podia ser só um sócio de contrato. Então, acho que ela podia não fazer parte da empresa. Inicialmente, eu Isso acho... eu lembro bem. Eu trabalhava nesse escritório que é super conceituado de Santos, na área previdenciária, e por meio período eu comecei a estudar para concurso. Porque eu sempre falei, nossa, essa habilidade de comunicação, eu quero ser, né, fazer justiça com a própria... E aí ele me falou, Cá, você está fazendo cursinho aí, aqui em São Paulo tem ótimos cursinhos. Nessa época, a nossa situação financeira era bem ruim. Meu avô adoentado. E eu falei, tudo que eu precisava. Tomei um pé na bunda de um namorado e falei, nada me prende mais aqui em Santos. Vou fazer meio período, eu fico na UITEC, meio período, nessa época eu fazia LFG aqui em São Paulo. Ele falou, então você vem ser minha sócia, você cuida do administrativo, da parte contratual, gestão ali do financeiro. Te quero de sócia na empresa. E vim eu. Inicialmente eu precisava do CPF. Né? Porque não podia. Naquela época não existia... Não. Abriu não o existia ME. Não existia. ME. Para você ter um CNPJ, era obrigatório ter sócios. Não existia essas empresas... Não existia nem MEI. E depois nasceu aquela... Que era Unipersona, Unipessoal. Tem um... Nessa época não existia. Que é seria tipo acima do MEI, assim. Não existia. E eu podia pedir... Meu pai, eu tinha pedido 5 mil reais para fazer estoque de peça, negou. Minha mãe, nessa época, tinha um rolo que ela tinha entrado em sócio num salão de beleza, tinha o nome sujo. Então, aí eu fiquei para Carol, falei, ela estava nessa fase, eu precisava ter sócio para ter CNPJ, eu não queria mais pegar alguém estranho, eu queria montar um negócio. E juntou, assim, os momentos disso. Eu já tinha uma equipezinha trabalhando comigo, né? Já tinha um administrativo, já tinha um técnico. E aí era uma necessidade ele esqueceu ali, de né? falar, que eu tô sabendo disso agora. Que eu achei que ele me chamou por causa do talento. Ju, mas quando eu cheguei aqui, ele falou, vem ser minha sócia, né? Eu vim, plena, tal. Aí eu entrei na empresa. Falei, nossa, deixa eu conhecer as pessoas. Era ele a pessoa, o Marcel. E eu que fazia o financeiro administrativo. Não, tinha a Naira que fazia, a Naira, irmã do João. Num escritório lindo, numa edícula, que era uma edícula. Nossa, essa história é punk. Era uma edícula, uma casinha, que quem criou o nome que fez todo o branding da UITEC, eram nossos clientes e amigos, que tinham uma agência de publicidade maravilhosa na Cardoso de Almeida, e nos cederam. Surgiu a oportunidade, aí você viu que tinha uma oportunidade ali com os serviços, abriu o CNPJ, tentou a sociedade, precisou abrir o CNPJ, precisou da sócia. Nenhum momento passou pela cabeça assim, mas será que faz sentido? Mas vou trazer a Carol, é minha irmã. Será que vai ter problema? Será que vai ter conflito? Teve tempo para pensar nisso ou nem passou? Não teve. Foi um momento, foi modo de sobrevivência. Foi uma fase conturbada de separação dos pais, avô doente. Nosso trabalho acabou nascendo um negócio.
Eu continuava trabalhando no cartório ainda, então eu tinha mais de uma fonte de renda e a empresa começou a ter potencial, porque eu falei, cara, em 3 meses, já naquela época era difícil crescer por causa de time, por causa de treinamento e tudo mais, porque a dor de tecnologia é uma dor gigantesca. Né? Tanto que você vê o mundo de startup, o que é? São dores sendo endereçadas em modelo escalável. Né? Mas o que a gente faz, que é do nosso passado, hashtag menino de TI, todo mundo precisa. Consertar um laptop, fazer uma rede em casa. E é um negócio que vai mudando com muita frequência. Não existe aqui, vou fazer esse curso e vou saber tudo sobre isso, e aí eu vou fazer o serviço, né? Não, você tem que ir aprendendo, que é o que você fez. Você foi aprendendo na marra. Assim, Continuo. Né? Total, até no hoje. dia a dia, né? Todos os dias. Até hoje. E Quem falar que nessa sabe tá época, mentindo. Eu tinha o meu computador, eu abria e fechava a ordem de serviço, ainda era ordem de serviço impressa. O meu contas a pagar eu tenho até hoje, que era um caderno. A gente tem a memória. Dividido, contas pagas, contas a pagar e contas a receber, e com bolinhas do lado. E quando eu recebia, eu quitava. E aí eu falava, Marco, era meta semanal. Eu falava, irmão, essa semana pra gente pagar tudo que tem que ser pago, você tem que trazer mais R$2.000. Aí ele escolhia os clientes, ele fazia o dinheiro aparecer. Sempre foi meta semanal. E você foi para a parte administrativa ali, que você nunca tinha feito até então. Mas eu era garota de suporte, eu era tiazinha do café, ela já eu atendia tinha. cliente. A gente sempre fez tudo. Nesse início a gente faz tudo, né? Eu de brinco até tudo. quando foi salão Mas de eu falo beleza, a gente fazia, eu era manobrista quando precisava. Tá. E ela então ajudava. vocês tinham uma experiência da mãe de vocês ali de Sim, conviver minha mãe com sempre isso. foi mega assim. empreendedora. Sim, Mega. sempre, Loja, feira de artesanato. Minha mãe sempre se virou nos 30, inventava. E a gente tinha essa vivência e já tinha trabalhado junto no salão. Por quê? Minha mãe fazia as coisas e eu e a Carol a gente ajudava ali. Então a gente já tinha visto um pouco desse trabalho junto. Já entendia o que era, como funcionava, o que precisava ser feito, assim. E quando eu fiquei sem um sócio, eu falei, cara, eu preciso de alguém de confiança para estar aqui dentro também. Porque não adianta só contratar pessoas que só vêm ali pelo dinheiro, só pelo trabalho, né? Como eu estava minha vida sempre foi corrida. Tocava o cartório, velejando profissional, atendendo a empresa. E eu precisava ter alguém que fosse olhos e ouvidos e que realmente abraçasse o cliente que nem eu abraçava. Porque o nosso segredo era a humanização. Então, quando todo mundo fazia modelo padrãozão, escalável, tudo, o nosso modelo foi um modelo muito mais de ser a TI interna do cliente, ser realmente o contratado do cliente, a pessoa interna. Que acho que foi o nosso maior diferencial. Quando vinha um mercado que é a prestação de serviço, a gente era o que colaborava no serviço ali dentro. E a divisão de tarefas, então, sempre foi muito clara, né? A Carol é mais o administrativo, mas ali essa operação. Mais ou menos, porque na época eu até dava suporte, eu tentava procurar, às vezes precisava levar desktop, nessa época, nossa. Andava de metrô, com o computador então, embaixo do braço. a gente se revezava. Minha mãe ia entregar computador pronto na loja. Mas a gente se ajudava muito. Só que o Marco sempre teve esse lado técnico meio autodidata, que até hoje eu não sei como ele aprende as coisas. Então, ele era mais operação de ir no cliente. Mas diversas vezes, Carol, desconfigurou a impressora de tal lugar, você vai fazer isso, isso e isso. E a gente ia se... até empresa conseguir... colaborativa. Colaborativa, é verdade. Então, isso é nosso mais... A parte técnica, DTI e tudo, eu levei. E a parte toda, governança, né, da empresa, a Carol cuidava. E vocês sempre foram unidos? Assim, vocês sempre tiveram... Sempre. Infância, super amigos, super... A gente brigava muito quando era menor. Eu lembro das nossas guerras na cama. Você brigava, eu não. Você queria me empurrar da cama, você fazia testa com testa pra me jogar pra fora. Como é que você não lembra? Não lembro, eu só lembro a parte boa. Mas ele sempre foi essa coisa meio... Acho que o Mar foi meio pai, meio irmão. E aí ele ia pra balada. Eu comecei pra balada super cedo, porque minha mãe confiava. E ele ficava porque mesmo... ele tava lá. Não sei então, como. sempre teve isso. Sempre. E às vezes eu falo, eu não sei nem explicar. Sabe quando você fala? E você tem habilidades complementares pensando no negócio? Você mais pé no chão, o Marcos com as ideias? O Marco, ele Eu vai sou o abrindo louco porta. executor. Eu sou o louco executor. Ele vai abrindo porta e deixa pra Carol fechar. Mas basicamente,
em se tratando de perfil comportamental, o que a gente tem, eu tenho certeza que é o caminho de sucesso, assim, da Y-Tech. Porque o Má tem dominância, ele fala... Hoje eu tô muda, gente, eu não sou assim de falar pouco, não. É que eu nunca tinha ouvido o Marco contar essa história por inteiro. Então, eu tô percebendo que, assim, as nossas visões de contar história são distintas. Para mim, as coisas foram muito mais sofridas. Ele conta numa leveza que eu já tô cá aqui. Nossa, mas certeza que você tem nada de... Você só tá enxergando o lado bom e isso é muito dele. Eu sou aquela pessoa controladora, pé no chão. Então, ele vai... Sofro, porque eu quero tudo perfeito. O que pode ser muito bom, né? Sim. Então, assim, você impulsiona com a sua visão e a Carol vem trazendo e pondo o pé no chão. Assim, calma, precisa disso para isso. Precisa... Isso para mim foi muito claro. Em 2017 para 2018, a gente já era uma empresa grande, já tinha visibilidade, já tinha... Só continuava muito o modelo... A empresa, quando nasce, e é rimo de família, né? Que eu falo que a Y-Tech foi rimo de família. Cara, teve época que a conta da empresa entrava aluguel da casa. Já foi assim, mega amador. Vocês misturavam tudo? Tudo, mas tudo no nível... O nosso CPF foi ser dividido. Eu gerenciava as contas pessoais todas da família inteira, exceto meu pai, que estava ausente. Eu não tinha senha da conta do banco, não tenho a menor ideia. Eu fazia conciliação bancária, eu brigava com ele se ele tinha... Como assim? Você levou a Yaya pra jantar e gastou R$300 no jantar? Isso sei lá quando. A gente foi dividir, cada um com a sua conta... Marco já era casado. Aliás, eu não sei como minha cunhada me suporta. E gosta de mim. Que eu era a dona do rolê. E quando eu fiquei doente, em 2019, que começou esse processo de entender que... Você vê, já tinha muitos anos de empresa. E... aí já tinha mais de 10 anos de empresa, certo? Já. Já faturamento alto. A gente não tinha Prolabore, a gente não tinha a menor noção. Não tinha retirada da empresa fixa. Já tinha faturamento alto. Eu falo que assim, quando... organizar a empresa, eu boto a mão e falo assim, Sebrae salvou minha vida. Salvou em todos os sentidos, de consultoria, de cursos, de treinamento, de apoio, de tudo. Surreal. Por quê? Porque era empresa familiar, e a empresa no simples, você vai misturando as coisas, você não tem aquele negócio. E por muitos anos, cara, toda a minha equipe ganhava mais que eu na empresa. Eu tinha as contas pagas, eu falo assim, a empresa no começo ajudou a gente a ter carro, sobreviver em casa é plano de saúde. Porque entrava na conta da empresa. Sim, então, plano de saúde é corporativo. A empresa paga. O aluguel, a empresa celular, paga. A empresa paga. Mas foi assim, por muito. Misturado. E zero planejamento. Planejamento, a palavra planejamento nasceu depois, sei lá, em 2018, no setor segmento da... E isso foi complexo? Muito. Porque assim, é difícil você nascer com uma estrutura, mesmo que você tenha planejamento e seja organizado, né? Quando você cresce, muda tudo. Tudo. E muda... Você precisa rever tudo. Então, aí eu imagino vocês com uma complexidade ali de que não tinha nada dividido, a empresa era a família e é isso, e tudo junto e misturado. E aí você cresceu, e aí você precisa criar, então, o planejamento, criar a estrutura. Foi complexo fazer isso, assim, como hoje. Que vocês... Total. É até hoje, porque eu sou a pessoa que gosta do controle da organização. O Má... Sai fazendo. A agenda dele tem 25 reuniões no dia, ele consegue estar em 3 eventos. E eu ainda tô aqui pensando no que precisa fazer com que eu saí desse evento. Mas nessa época, quando a gente começou a separar as coisas, foi que a gente teve uma visão do quanto a gente tinha construído e crescido na vida. Porque aí você começa a saber o que está sendo pago. A gente sabia que a empresa faturava, sei lá, numa época que eu lembro do sistema que a gente usava de um parceiro nosso, Marim, nosso faturamento mensal era 180 mil. E a gente tinha algumas coisas que eram combinados. Nós perdemos carros em dívida, em banco. Então, assim, comprou um carro para Carol, comprou um para o Marco, parcelado em 36 vezes no CNPJ do nosso cliente. O cliente ajudou, porque a gente não conseguia comprar. E aí, aos poucos, ia trocando e passando para os meus funcionários mais antigos. Então, assim, a gente tinha 2 pontos que a gente queria muito ter. Um bom plano de saúde, porque a gente nasceu... Era inegociável. Era inegociável. Então, assim, hoje... nem queremos saber, mas a gente tinha isso para minha mãe, para minha avó. Tudo que a gente perdeu, a gente tinha. Tudo nosso foi construído aqui. E com muita ajuda e colaboração dos clientes, né? Os clientes, os amigos cofundadores. Por isso que você...
Você é muito parceiro, né, Marco? De querer ajudar, de querer... Você indica as pessoas. Por exemplo, você me indica as pessoas aqui. Você tá me apoiando para desenvolver esse projeto. Você... Por isso que você é assim? Exato. Eu só tô onde eu tô por causa disso. Então, e é muito louco, porque assim, normalmente a gente tem uma coisa que os outros precisam e não conseguem. É muito louco. E às vezes, se você colocar preço, vender como serviço tudo, a pessoa não vai conseguir. Então, eu acho que eu acredito muito nesse eixo, nesse fluxo que as coisas vão virando. Meu primeiro carro da empresa foi assim, eu dei um PT no carro dela, a gente estava numa fase quebrado, CPF sujo, tudo. Não dá para comprar nem no meu, nem no dela, nem no da minha mãe. Meu, cliente que pagou, botou mesma coisa, permuta. Permutamos o contrato de trabalho. E saiu o carro. Meu primeiro Nextel, eu não tinha como fazer contrato Nextel. Nextel, quem queria dar um rádio para uma empresa de 2 irmãos, um funcionário, precisava ter X linhas. Jovens. Não, precisava ter X linhas para ter o plano corporativo. E a Nextel só podia no corporativo. Então, sei lá, uns 5 anos rodando no CNPJ de cliente. E tudo nós fez. Os clientes geram cliente. A gente nunca fez marketing focado em venda. Até eu acho que eu atrapalho muito a empresa, porque eu nunca nem deixei fazer. Porque eu acho assim, quando você tem uma coisa boa, faz direito, cliente traz cliente. Indicação gera indicação. E eu acho que isso é uma coisa muito genuína, né? Acho que a conexão de pessoas que querem colaborar, desde que começou a empresa, hoje é super chique, ESG. Só deram um nome chique para uma coisa que deveria ser a base de tudo. Nego marketizou um negócio que é a raiz. Né? A gente... Que deveria ser estrutura, né? Que deveria ser fundamental sempre. Fundamental, né? A base. Então, assim, eu acho que esse negócio, as empresas antigamente tinham isso. Né? Eu via, assim, meu avô trabalhando numa empresa de plástico, que ele era tratado como dono lá dentro. E eu vi isso, eu tentei construir exatamente isso no negócio. É fácil? Não é. Você vai só fazer coisas certas? Não vai. Eu falo que assim, a empresa cresce acertando mais do que errando. Mas que vai ter erro, vai ter. Vai dar coisa errada, vai dar. Vai ter dúvida o tempo inteiro. Eu acho assim, você nunca tem certeza se vai dar certo ou não. Né? Mas quando você vai fazendo, aplicando, trabalhando, criando projeto que ajude mais pessoas, eu acho que a coisa vai fluindo. Você falou uma coisa assim, né? Então, da sua história, que você sempre teve muito apoio, você é essa pessoa que apoia. Mas dentro da empresa, existe essa história da colaboração? Total. Entre vocês? Surreal. Porque... Surreal, Ju. Isso a gente conseguiu, graças a Deus, passar como cultura. A gente não sabia que cultura era cultura, porque já nascemos dentro da cultura. Tipo, privacy by design. O nosso foi cultura by design mesmo. Os nossos funcionários, que não são mais funcionários, alguns já são sócios, estão com a gente. O mais antigo tá desde 16 anos. 16 anos. Porque vocês concordam que não é assim, em geral, que as empresas funcionam? Sim. É sempre de cima para baixo. Por isso que todo mundo sempre falou que a gente não ia dar certo. Vários consultores renomados vieram e falaram... Cara, eu acho que justamente o contrário. Por isso que vocês deram certo. Em 2018, eu tentei chamar, estava bem... Assim, porque eu sempre fui o sonhador. E a Carol sempre foi meu freio e meu gerador de meta. Em 2017 para 18, foi 18, ela passou mal, ficou doente por excesso de trabalho. E aí eu tive que começar a fazer coisas que eu não queria fazer. Até o dia que ela ficou bem doente. Ela quase morreu no final de ano. E eu fui obrigado a literalmente assumir tudo. Aí eu olhei para trás e eu falei, gente do céu, como eu fiz tanta cagada? Desculpa, mas como eu fiz tanta besteira? Como eu errei tanto? Mas é o que eu falo, se eu tivesse planejado, eu não teria errado. Se eu não tivesse errado, eu teria mudado o resultado. E aí foi uma fase que eu falei, eu fui obrigado a assumir coisas que eu não gostava. Talvez eu valorizei muito mais o trabalho dela, porque o trabalho dela era o mais importante, era o mais chato, o mais estressante, né? Porque é cliente reclamando. Quem está dentro da operação, eu falo, eu sou um sortudo. Porque quando eu vou para dentro de um cliente, eu aprendo coisa nova, eu relaciono com pessoas novas, vejo os dois diferentes. E eu tenho uma facilidade muito grande de lógica. Sim, eu vejo padrão em tudo.
Eu olho para uma coisa, eu falo, isso é padrão, isso é repetitivo. Isso para mim sempre foi. Desde que eu comecei, não sei se foi educação. Meu pai era matemático, que meu pai, cara, nunca quis pagar um boleto, um carnê. Meu pai era aquele cara que trabalhava para juntar dinheiro. Eu não, cara. Eu sempre fui aquele cara. Falei, cara, eu não vou esperar para ter um carro, não vou esperar para ter um celular. Vamos no Faz carnê. o carnê. E eu falava, Ju, mas sobe você a barra que eu sabe pulo o mais fato, alto. Quando eu tive isso, né, que eu tenho certeza, seja qual for, né, a religião de quem está nos assistindo, eu acho que todo mundo tem o seu lado, né, com o universo, acredita em alguma coisa. Eu ser a sócia, a irmã, que isso aqui é tudo para mim, eu prejudiquei a empresa de um lado, no sentido de que eu não conseguia falar não para ele. Por favor, compre uma passagem que eu vou para um evento de não sei o quê. Nova York. Em Nova York. Eu falei, mas Marco, não. Ele ia, talvez se fosse outro sócio. Teria falado, não dá pra pagar. Sim. E cara... Não tivesse acreditado no projeto. Porque é muito louco. E eu falo... Porque, Ju, você não tem noção. Vocês não têm noção. A gente, assim, sempre foi vida louca. O que eu aprendi, assim, na vida muito bem. Faça bem feito. E, assim, eu sempre cuidei muito de fazer branding. Assim, eu sempre cuidei muito de ter uma marca, de ter zelo, de ter cultura interna, o time dedicado. Tanto que hoje o maior desafio que eu tenho é como crescer mantendo o nosso DNA. Né? Por quê? Porque quando a empresa cresce, eu falo que assim, é muito fácil ter uma empresa com 20 pessoas. Vocês têm quantos funcionários hoje? 70 e... Tá beirando a 80, mas aí chega aquela dor do crescimento. Hoje eu entrei, tinha uma pessoa que eu não conheço, que assim, eu dei boas-vindas, porque a gente faz um onboarding gostoso via time. Comunica bem, mas assim, você não conhece. Você vê o print da foto? Não tem o convívio diário na operação, né? E agora com a operação grande, tipo, antes era a Carol e o Marco, eu que selecionava. É, hoje tem 100% o RH, presencial. o processo. Então, às vezes, o nosso churn não é alto, mas assim, o mercado de tecnologia tá muito difícil. Então, se é uma pessoa da geração mais... né, que já não quer ter tanto compromisso, não que todos têm, mas os nossos técnicos, ontem, 11 horas da noite, sócios e técnicos, eles não são obrigados a responder a mensagem, mas tá todo mundo vibrando por mais uma conquista e vendo o time. Então eu fico chateada quando eu chego num lugar que, nossa, eu não conheço esse funcionário, ou que eu conheci num dia e dali 4 ou 5 meses eu chego e não tá mais. Aí eu falo, putz, cresceu mesmo. Cresceu. Não, a gente, essa fase aí de 2017, 16, 17, 18, acho que 18 foi, eu falo que onde eu comecei a consertar. 2017 colapsou, 18 tivemos a olhar. falência moral da Eu falo, não falo em empreendedorismo, é que aqui no Brasil é feio falir, você não reergue. Mas em 2000, eu lembro, foi 4 de fevereiro de 2019. Que eu decretei minha falência moral. Que eu olhei e falei, caramba, eu devo tanto. Eu devia milhões. Eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Né? Porque assim, quem tomou a decisão de fazer, ela me avisava. Eu ia lá e, ia virando. E vocês acham que isso tem a ver com o fato de vocês serem irmãos? Sim, porque... Você falar, ele não ouvia, ou enfim, você não dizer não pra ele, por exemplo. Não, até tem, mas é que era um negócio bizarro, tipo... Ele ia viajar e comprava 10 equipamentos para estoque. A gente não tinha dinheiro. Aí ele falava, não, mas isso aqui vai sair muito rápido, não sei o quê. Somos até hoje a primeira revenda Titanium da América Latina, por conta dessa solução que ele trouxe, visionário, de uma feira nada a ver, que eu devo ter pago, naquele momento. E sim, as coisas iam. Então eu falo, foi ruim. Faz direitinho que Deus ajuda. Foi, mas deu resultado, mas se não tivesse, né? Podia ter sido pior. Então, eu gosto desse lado. Às vezes, nas reuniões, a gente já teve muito B.O. Eu e ele em reunião, de sair gritando. E, tipo, já devo ter mandado uns 10 e-mails. Faz anos que eu não faço isso, me mandando embora da sociedade. Mas aí, no dia seguinte, é o famoso. Acho que hoje a gente deixa muito mais e-mail no rascunho do que clica, né? Mas aí, o vínculo afetivo... Imagina que eu vou ficar sem falar com meu irmão 2 dias. Eu acho assim, a parte boa é que não tem... Pode romper a sociedade, mas não rompe a família. Vai ter famílias que brigam. Não é verdade, né, Marco? Não, mas isso é verdade mas não com deixa, vocês. Não, mas não pode. Não, irmão que não se mas fala pode nunca, não se né? falar, mas não deixa de ser irmão. É o que eu falo. O vínculo do nascimento, ele é eterno. Tá. Ponto. Se você tem quer um vínculo ter genético. Então, assim, não é opcional. É ruim, de um lado, porque você tem muita liberdade.
né? E você acaba não tendo barreiras. Mas é bom porque, assim, se quiserem fazer dar certo, E constrói. a gente teve uma sorte muito grande, né? A gente... Ela não gostava de tecnologia. A gente Ela veio já trabalhar se com tecnologia. apaixonava um pelo outro sem dinheiro. Então, a gente sempre foi unido. Má, tipo, não eu preciso pagar tal coisa. Te faço um Pix agora. Ou não, vamos pedir emprestado pra avó da fulana que... Né? A avó da minha Então, esposa foi fundadora. a gente se amou e se ajudou no perrengue. Então, a gente sabia o que era não ter dinheiro. E dizem, quando ganhar dinheiro, vocês vão ver se continua assim. Pô, a gente tá vibrando e viver a vida juntos. Poder com boletos viajar. pagos e crescendo e viajando juntos. E esse momento que vocês tiveram essa dificuldade financeira, foi difícil na relação? Ou vocês se fortaleceram mais como irmãos do que... Fortaleceu. Nossa, Porque surreal. Porque os dois no mesmo assim, barco. Porque isso é muito fácil, né? Então, quando tem dinheiro, né? Tudo de boa, Tudo tá todo facinho, mundo bem. né? Aí, de repente, não tem dinheiro, fica todo mundo no perrengue, todo mundo com dívida, Não. todo mundo não sei o quê. Aí que acontece rompimento, né? Um se Até no estressa, um não sei o quê. Até no perrengue a gente conseguia... Eu acho que a melhor coisa foi assim, o plano A existia. O plano B era fazer o A dar certo. E o C era fazer o B e o A dar certo, porque assim, a gente não tinha outro negócio, né? E a gente cresceu de um tamanho que, cara, jamais queria fechar a empresa, né? Teve uma fase, que essa fase que a gente estava ruim, a gente só ouvia de consultor. Não, quebra esse CNPJ. não dá mais. Vende a empresa quebrada, tem gente que compra, se abre um novo, não paga as dívidas, não sei o que. Eu falei, cara, a única coisa que eu tenho é a minha palavra. Desonrar ela eu não vou. Eu não vou fazer o que eu não queria que fizessem comigo. Então, assim, nessa hora, foi a hora acho que mais difícil pra gente, foi assim, a virada de chave. Quando você falou assim de complementarismo, quando a gente fez essa sessão Sebrae na veia, a gente fez 2 cursos seguidos que eu fiz primeiro, e para mim ali foi muito claro, o divisor de águas, foi o Empreenda e depois o Empretec. Cara, quando eu entendi que eu nunca ia ser o que todo mundo falava, que o curso vende, que você vai fazer. Não, gente. Empresa de sucesso tem que ter complementaridade. Se todo mundo for igual nas mesmas coisas, vai dar errado. Porque são muitas habilidades que um empreendedor tem que ter. Então, assim, eu nunca me esqueço. Quando eu fiz o mapa, né, de competência, cara, eu parecia, sabe a Estrela da Morte? Aquela bola com a maçã da Apple mordida, faltava um pedaço. Cara, eu olhei e falei, cara, eu sou péssimo mesmo nesse negócio. Só que o mais legal disso foi quando comparou todo mundo. Cara, o cara olhou pra mim e falou, Marco, assim, esse que você é ruim, eu sou ruim de meta, ruim de cadência, de repetição. São as 3 competências que é o meu ponto fraco. Ele falou, você nunca vai ser bom nisso. Não adianta você tentar consertar. Tá tudo bem porque a Carol é. E era isso. O que deu certo foi que a gente tinha o outro. E assim, o resto, eu era muito fora da curva. Quando eu via de todo mundo, eu parecia uma estrela. O meu era uma bolota, uma meia-lua, uma lua minguante, sabe quando começa a diminuir? E aquilo ali, pra mim, cara, foi uma energia. Porque eu me critico muito, muito, muito. muito assim. Eu sou mega... Eu acho que sempre dá pra fazer melhor. Eu brigava muito. E aquilo lá me machucava. Não ter essas habilidades. Não, e fazer errado. Né? Eu odeio errar. Odeio. E você fazer errado porque você nunca faria certo. Nunca, não adiantava Porque você não fazer. tem essa... E foi esse, o Rui, que é esse nosso consultor do Sebrae, que a gente ama, que a gente fala que ele é o promoter. O maior vendedor de Empretec sou eu. Porque eu falo assim, quem não faz, não sabe o que é isso. E até isso ajudou ela, porque ela me criticava muito. Quando eu voltei dessa meu ano sabático de cursos e imersões, ela brigou comigo porque eu comecei a cobrar umas coisas a mais. Ela falou que como é que é? Perdi o amor? Não. Você perdeu sua humildade. A humildade e o amor. Que eu comecei, pra mim começou a ficar mais prática as coisas. Isso aqui tem que ser. Eu comecei a conseguir Isso aqui tem que gestão. ser assim, isso aqui tem que ser assado. E me matou. Depois, quando ela fez, eu nunca me esqueço, ela se formou no Empretec, ela me ligou, falou, eu não sei como você aguentava a equipe, e me aguentava. Por quê? Porque ela entendeu que as mesmas coisas, do alinhamento, de colocar todo mundo na mesma página, o objetivo era o mesmo. Ninguém estava se dedicando aqui, o time não trabalhava só pelo dinheiro, trabalhava porque fazia parte do negócio. Queria fazer crescer a fazer empresa. crescer. Cara, a gente faz muito melhor que os outros. A gente tem uma equipe muito melhor que os nossos concorrentes. Que todo mundo hoje em dia vende o que não tem.
Todo mundo. Terceirização, quarteirização. Cara, a gente montou uma equipe de verdade. Como eu nunca fui muito bom técnico, eu entendi que para eu crescer eu tinha que ter sempre backup. Minha vida é pensar em contingência. Então eu sempre tive 2 técnicos bons de uma área, 2 na outra. Por quê? Porque às vezes a pessoa muda a fase da vida e sai. E eu falo assim, cara, a pior coisa da vida, no jogo da vida, é aquela casinha voltada ao início. Se você não montar uma estrutura que comporte o crescimento, toda vez que tiver uma pessoa que saia do time, porque mudou o objetivo dela. Não é porque ela quer te sacanear, não é porque grana. Sim, porque, enfim, precisa mudar de vida por algum motivo, não, né? Às vezes é uma decisão, né? Cada pessoa tem uma fase, né? Eu tive uma fase que eu tinha que pedir desculpa para um ex-sócio meu, porque eu não tinha entendido o que era ser pai. E eu cobrava dele, eu até brinco, né? Que tem a frase assim, tá desmotivado. Que se dava 6 horas da tarde, o pessoal às vezes precisava ir embora, a gente tinha um monte de coisa para decidir. Era só se ele ia cuidar do filho. Cara, por uns 3 anos eu massacrei ele. Massacrei. Até o dia que eu fui pai. Tudo bem. E pedi desculpa. Mas, então, quando eu comecei a entender os movimentos, o time, tudo, a coisa começou a fluir. Por quê? Porque não adianta você pedir para vir à noite um cara que tem que voltar para casa e fazer as coisas dele. Igual mãe, né? Que assim, a B2 Mami. Cara, é muito foda. Você não ter rede de apoio, né? Para quem tem, é fácil. Pô, minha mãe e minha irmã tocavam... Minha mãe tocava a casa, cuidava. Minha avó cuidava de comida, fazia tudo. Tipo, a operação de sobrevivência da casa, para eu voltar para casa, dormir e tá funcionando, eu tava em pé. Mas e quem não tem? Quando eu comecei a entender essa parte de pessoas e os encaixes de cada negócio, ficou mais fácil. Cara, que interessante isso, assim. Eu tenho falado muito sobre essa história de empresa do futuro, assim. E eu acho que normalmente a gente pensa muito em tecnologia quando a gente fala em futuro, né? Agora, inteligência artificial e tal. E para mim, a empresa do futuro é alguém que consegue justamente olhar o lado humano da operação. Que é isso. Mas eu tenho um funcionário que ele é ótimo tecnicamente, mas ele é pai. Então, a partir das 6 da tarde, ele vai precisar estar ausente para estar em tal lugar. Eu tenho, complementando isso, uma outra pessoa que pode estar disponível nesse momento. E tudo bem, eu não preciso massacrar esse funcionário que não está disponível. Ele não precisa ser um cara que quer fazer hora extra o tempo todo. Sim. E a gente tem um mercado ainda corporativo que está muito nesse sentido, né? Você precisa da pessoa que está disponível o tempo todo. Você precisa da pessoa que, meu Deus, quer quebrar tudo para bater a meta. Para a pessoa que... Passar por cima dos outros. Não, passar por cima dos outros. Assim, chegar no nível do burnout para... né, para atingir o objetivo da empresa. E a gente precisa olhar para esse outro lado, porque a gente vai colapsar. Não, já tá, né? Já tá. E eu vejo que as empresas que vão permanecer no futuro, ao contrário do que alguém já te falou no passado, de que essa questão da colaboração é o que vai fazer vocês não sobreviverem, na minha opinião, é o contrário. As empresas que entenderem que está todo mundo no mesmo barco, seja o sócio, seja o funcionário, seja a pessoa que faz a limpeza, quando a gente entender que está todo mundo colaborando no mesmo barco, essa empresa vai ser a empresa do futuro. A empresa que está massacrando todo mundo para bater meta, achando que todo mundo tem que estar disponível o tempo todo, não ter qualidade de vida, essa empresa já era. Não consegue reter, não vai conseguir reter, não vai conseguir bater meta, não vai conseguir vender igual, não vai conseguir ter a marca forte. Hoje o modelo de negócio que foi o sucesso, né, dos trainees, do meu sonho americano, isso já caiu faz alguns anos, né? Então, só que a gente não percebeu ainda, eu acho, no geral. No geral, não, mas assim, ao mesmo tempo, a mudança de geração e de valores já vem acontecendo, né? E assim, as empresas, para continuarem, tem que ter sucessão, que você falou. E o que é sucessão? É você conseguir pessoas que continuem com aquilo, senão as coisas... O fracasso é iminente. De certa forma, a gente vem fazendo com que as pessoas trabalhem como máquinas, né? Há algumas décadas, a gente está fazendo com que as pessoas trabalhem como máquinas. Sim. E agora a gente está fazendo as máquinas que vão trabalhar como pessoas. Onde a gente vai ficar nisso, né? Cara, você vai ter mais tempo para ser pessoa. Ali eu falo muito isso. Muito tempo, né? Entendeu? Cara, se a máquina trabalhar... eu vejo muito desses estudos de futuro, de auxílio para geração de renda e tudo mais, mas no final de tudo, todo mundo quer ter descanso.
né? Todo mundo quer ter uma comodidade, um conforto, um afago. Então, ficar olhando o futuro só com olhar de tecnologia, eu acho que é um viés de todo mundo querendo só focar no ganhar dinheiro, no crescimento e tudo mais. E no final das contas, todo mundo quer curtir uma praia, estar com os amigos, fazendo coisas. Então, acho assim, esse equilíbrio vai sempre acontecendo. Quantas áreas nasceram nos últimos 10 anos? Né? A parte de CX, a parte de usabilidade, tem tanta coisa que vai acontecendo, as coisas vão mudando. Vai mudando temperatura, você se adequa com roupa. Eu falo assim, se a gente não destruir o planeta, a gente já está fazendo uma coisa já bacana. E possibilitar que todo mundo usufrua de coisas boas, né? Que eu acho que é onde está o maior gap é esse. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Cada hora é uma demanda. Né? Hoje, assim, cara, montar um curso humanizado de ensinar tecnologia para idoso, cara, tem muita gente que não sabe. Né? A criança já nasce digital. Nasce. Eu mesmo não acreditava na inteligência artificial, na parte de assistente, até meu filho, com 3 anos de idade, de cantar a música do Beatles e falar o nome da música. Ele não sabia ler, não sabia escrever. Mas ele sabia perguntar no botãozinho lá do Google. E eu falei, putz, eu que falava que aquela tecnologia não ia dar certo, eu tive que repensar. Falei, cara, eu tô olhando com viés da sua geração. Da minha geração. A próxima, hoje em dia, já começou quando nasceu o Uber, ninguém queria tirar habilitação. Agora com o Robotaxi não precisa mesmo. Não, ninguém quer ter carro. O que vai acontecer com a indústria do automobilismo? Porque antigamente ela sabia que tinha um pipe de vendas de quantas pessoas que viravam 18 anos. Vai querer comprar carro, né? Necessariamente. Não, então assim, o mercado vai se auto-ajustando e vai mudando as demandas. Hoje em dia o problema está sendo desenvolver pessoas. Por quê? Porque a galera não quer mais ter o emprego modelo que o avô, que o pai fez. O mundo vai acabar? Cara, e tudo bem não querer, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, porque uma coisa que a gente vê muito é criticar a Gen Z porque não quer trabalhar da mesma forma. Eu vi um vídeo esses dias que a pessoa falava, essa geração tá trocando o estágio, o emprego formal pelo freela descompromissado. Ok, qual o problema do freela descompromissado? Porque parece que a pessoa tá fazendo freela de qualquer jeito. Cara, não! Ela tá fazendo freela e ela provavelmente vai entregar aquilo de uma forma excelente, com comprometimento, porque ela quer fazer uma boa entrega para de repente ser indicado. Então, não é só um modelo diferente. E as empresas precisam entender isso, né? E adotar o sistema. Então, talvez não seja mais o formato CLT. O híbrido talvez tenha que ficar, né? Enfim, a gente vai precisar se ajustar justamente nisso, assim. E você falou, né? Sucessão. Então, de certa forma, é isso, né? Quem são as pessoas que vão tocar a sua empresa no futuro, né? E vocês pensam nisso? Quem que, de repente, seu filho, sua filha, alguém já pode ser encaminhado para essa sucessão? Vocês imaginam o futuro da Whitec? A gente já trabalha com isso, até porque a galera que ajudou a carregar o piano, né, talvez não tivesse condições de comprar uma participação. Então, a gente já fez um modelo, nos últimos 3 anos, né, a gente já começou a trazer algumas pessoas para dentro do board. Eles conquistaram participação na empresa, né, trabalharam para isso. Eu falo assim, deu ação? Não, eles estão há muitos anos trabalhando. E então a gente montou já uma área dos que estão aí há mais tempo com a gente, que realmente fizeram acontecer. Porque o Marco eu falo que eu sou só o que juntou todo mundo, né? O maluco que eles acreditaram. E como sucessão familiar, eu não quero dar esse peso pro meu filho. Assim, isso eu não quero. Por quê? Cara, acho que as opções têm que ser ele construir a dele. Né? A gente já está... Se ele tiver interesse. Se ele tiver interesse, ok, pode seguir. Mas ele tem que tentar trilhar o dele. Eu já vi muita coisa dar errada com essas sucessões, né? Eu velejava com uma pessoa que até se especializou em profissionalizar empresas familiares para sucessão. Por quê? Porque nem sempre o cara quer estar ali. E tudo bem, né? Tudo bem. Não tem que ter a obrigação, o peso. Se ele gostar, ótimo. Vai ter onde estagiar, onde começar a crescer e fazer. Mas simplesmente ser obrigado a ter isso,
eu prefiro muito mais trazer essas pessoas que acreditaram no projeto para dentro, né? Que tem já o nosso DNA, a pessoa que cresceu aqui dentro. Vocês lá atrás, né? Nunca tinham pensado em... A mãe de vocês empreendedora e tudo, mas vocês nunca tinham pensado em seguir necessariamente esse caminho. Não. Você trabalhava lá no cartório, a Eu Carol zero, trabalhava no nunca. escritório. Olhando hoje, tinha outro caminho? De jeito nenhum. Zero. Possível. Zero. No way. Zero. No way. Eu nunca consegui, assim... Tanto que, assim, até no cartório... Quando eu trabalhava lá, eu ficava inventando coisas para fazer. Eu era o famoso assim, para que você se meteu nisso? Todo mundo virava para mim e falava, meu, já funciona, não mete a mão. Eu sou inconformado. Assim, sou inconformado com o que me respondem. Respostas padrão, que o pessoal fala, não, ChatGPT responde tudo. Eu falei, cara, vai nessa. Porque assim, a resposta pronta é pronta para alguém. Né? Assim, e eu nunca fui essa pessoa de não questionar. Sempre. Nisso eu sempre fui muito... Sabe aquele que faz a pergunta que atrapalha o rolê? Sabe a reunião que é pra ser de meia hora e vira 1h30 Nossa, porque ele fica... Os meus 5 minutinhos com o time, tudo da risada. O pessoal fala assim, fecha a agenda que a gente desenrola. Mas eu acho que esse jeito de fazer, eu sempre tentei ter flexibilidade, né? No começo do CLT lá do cartório, eu era CLT. E em um momento do cartório, foi muito engraçado, que assim, a minha vida sempre foi... Tudo que eu ganho invisto, tudo que eu ganho invisto na empresa. E a mudança, às vezes ela é necessária e a gente não vai tomar por nós. Né? E eu sempre quis ter a liberdade de fazer. Né? Se a Oitec existe, foi porque o tabelião, o Dr. Benedito, me deixou fazer a área de tecnologia do cartório. Confiou em mim. Se eu conseguir velejar, foi porque alguém confiou em mim e falou assim, cara, vai, pega o barco, leva para a Argentina rebocado, se vira, precisa estar lá e fazer. E essa liberdade de criar foi uma coisa que sempre me seduziu. Provar o novo, experimentar, errar, esse teste. Então, quando eu penso assim, falar, cara, eu seria aquela pessoa de escritório, talvez eu fosse, mas eu Frustrado, iria... talvez. Ele ia ficar em depressão, imagina. Entendeu? Cara, eu odeio tudo igual todo dia. É por isso que eu falo dos combinados. A minha esposa, ela ama tudo igual todo dia. E eu falo, a gente é o equilíbrio. Né? A minha vida seria muito louca se não fosse ela e essa aqui, que são iguais, nascer no mesmo dia, mesma hora, no mesmo hospital, sem sacanagem. Mesma não é hora, exagero. mesmo... Tipo, Ela é uma hora assim. mais velha que a minha Sou uma esposa. hora mais velha que a minha cunhada. Eu vi minha esposa na maternidade. E elas são idênticas, sem querer, assim, literalmente eu achei... Quando eu descobri o dia que ela tinha nascido tudo, falei, fudeu, vou casar. Porque tem coisas assim, É Maktub. engraçado, né? Porque assim, vocês não tinham... Não foi um planejamento vocês construírem a empresa juntos. Mas você tem uma noção clara de que vocês são complementares desde sempre, Depois pelo do jeito. Empretec. Não. Não? Então, a Empretec eu criticava muito. Nossa. Muito, Você muito. criticava porque ela é Muito. controladora, Controladora, certinha, assim. pessimista, Não, ele acha que é o acabava real. comigo. Ela é Acabava realista e comigo. eu não. A gente não se desentendia, porque assim, era o nosso negócio, era a nossa vida, tinha que fazer, é o que eu falo, plano A, B e C é fazer esse negócio dar certo. Mas eu tinha um olhar criticando ela para tentar ser mais parecida comigo e ela me criticando para ser mais parecido com ela. E eu ficava tendo que me justificar a todo instante, porque ele criando tararã, e eu focada na planilha, então eu tô mais quieta, Marco, tô mais não dá pra fazer ausente. isso porque não tem dinheiro pra isso. Não dava porque... nem tempo de eu falar. Tanto que- Até no dia a dia da operação. Tem dias que eu tô mais off, cuidando de outras coisas, tô na área de governança, aí ele me chega, me cria 10 grupos de WhatsApp, me coloca em tudo. Aí Até eu faço hoje um é assim. desabafo pequenininho. Time, vocês sabem que eu não tô muito no WhatsApp, minha vida é Microsoft Teams, eu abro uma tela, eu gerencio todos os negócios. E ele falando comigo, pessoas e não sei o quê. Quando eu vejo, tem 10 grupos, aí eu peço um socorrinho, mas depois tudo se... Não, é essa complementariedade hoje, eu falo assim, nosso maior segredo foi quando a gente entendeu as diferenças e viu como potencializar. Né? Tanto que assim, eu gosto muito daquele modelo 80-20, cara. Todo mundo tem que tentar empreender. Tem. Ela teve um momento dela, falou, não tô... Eu falei, cara, você quer outro negócio? Tamo junto. Assim, graças a Deus, assim... acho que hoje a gente já deve estar como investidor já nos 6 negócios. A única coisa que eu tento fazer está alinhada com a nossa tese. Né? A gente montou a holding,
que tem que tá alinhado com a nossa tese, ajuda nossas empresas, vamos embora, faz. Porque eu acho assim, ninguém tem que ser frustrado. E você só vai saber que faz sentido fazendo. Né? Sem experimentar. Eu acho que a gente teve nesse meio tempo, né, de fazer e não fazer, nós sempre fomos muito de pessoas. Até porque a Whitec, zero investidor, foram pessoas que acreditaram na gente. Bootstrap total. Então, sempre que a gente cria uma ideia, que vem uma pessoa, que a gente se apaixona pela ideia e que vamos junto, o que a gente tentava fazer? Fazer dar certo. Né? Por acreditar na pessoa, porque a gente não quer ver ninguém sofrer, ou ninguém se sentir solto, perdido. Mas hoje a gente consegue falar, não deu certo. E as pessoas voltam e a gente ajuda elas em outros cantos. Então, hoje, a gente erra, tenta, erra num espaço de um ano no máximo, né? Um dos nossos últimos... Acho que nada dá certo antes de 90 dias, nada se mede sucesso antes de 6 meses e nada pode demorar mais que um ano. Eu criei esse tabu aí, falei, cara... Com relação a negócios, com relação às pessoas da empresa, a gente começou a entender também que um dos sócios, que é o Fábio, que é o nosso técnico, a gente já tentou trazer. Ele tentou virar gerente. Pra área de gerente de pessoas, mas ele não. Então, isso a gente não faz. A gente não larga o profissional. Você vai se encontrar dentro da empresa. Não tem pessoa errada. Tem a pessoa às vezes ela está no lugar errado, né? E olhar para isso, eu falo, é testar, medir. Eu virei muito pragmático em algumas coisas. Né? Se não está dando certo, tem que mudar. E esse mudar é ajustar a vela e falar, cara, vamos para outro caminho. Tomei decisão certa, tomei decisão errada, mede, troca, faz. Até a ideia, eu brinco, essa sala hoje, que é aquela sala de podcast, isso aqui foi um MVP. De um projeto que, assim, a gente tinha um parceiro que a gente tinha ajudado a alugar uma sala aqui nesse mesmo andar. Nossa, é verdade. Que eu emprestei para o Guido e o cara foi embora no dia que o Guido vendeu um projeto. Essa sala aqui, o Manu é o nome de um colaborador, de um membro do time aí. Hoje ele tem a sua própria empresa, mas ele continua com a gente. A gente apoia, eu sou fã dele de carteirinha. Verdade. E só nasceu porque eu tinha a pessoa certa para executar. E ele, cara... A sala hoje, a gente que opera, não. É uma operação totalmente apartada, que eu não tenho nada... Que eu não tenho nada a ver, mas que o Guido, que toca essa operação é dele, o negócio. Então, esses ajustes foram um monte de coisas que testamos trazer um parceiro, não deu certo. Puta, vale a pena incubar um parceiro dentro da gente? Vale. Daí, esses testes. Então, assim, como métricas hoje, assim, que a gente colocou, né? Porque sucesso é uma coisa que... O que é sucesso para cada um? Cada um tem o seu. Verdade. Cada um tem um sonho, né? Sucesso é faturamento, sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é... Quais conquistas? Cada um tem a sua. Mas a gente começou a criar as nossas métricas. Hoje, uma métrica nossa de sucesso interno é quando alguma pessoa saiu para fazer alguma coisa que queria, né? Porque às vezes a pessoa quer. Não adianta eu chegar e falar, cara, eu vou te dar mais dinheiro para você continuar. Não. Né? Aquela história, eu vou lutar para tentar ficar, mas eu vou te frustrar. Então, assim, uma das nossas métricas de sucesso hoje é pessoas que pedem para voltar. Por quê? Foi para fora, aprendeu, viu que na hora que gostava, quando volta 1000 vezes melhor. Né? E clientes, né? Porque a grama do outro é sempre mais verde. Né? E vendedor é vendedor. Quem vende bem, eu falo assim, vender é fácil, entrega. Né? Então, assim, a gente criou essas métricas. Vale novas aquisições, novos clientes? É KPI? É. Mas os nossos KPIs mais valiosos é o que hoje é o XI, que é o MRR, né? Que é o tempo que é cliente nosso. Cara, o cliente 01 é cliente 01 até hoje. Ele é. Entendeu? Não é 19 anos, não. É 22 anos que tá com a gente. Porque não tinha separado do outro. Né? Que tava faturando. A empresa já existia, já era um negócio. E esse relacionamento, esse longo prazo, essa jornada, eu acho que é assim, nosso maior diferencial. Todo mundo desiste muito cedo. Se as coisas que deram certo aqui na gente, foi as que a gente mais persistiu, mais acreditou. Até mesmo quando a gente falou, cara, neste momento o negócio não é bom, vamos separar um pedacinho da empresa, porque esse business de recorrência de telefone em nuvem é bom, mas neste momento da empresa é mais fácil andar do lado. Cara, virou nosso melhor negócio. A decisão de separar e não misturar, cara, foi um baita de um acerto.
Muito bom. Vocês me chamem para um novo podcast Com no voz. qual eu possa falar com voz. Mas você falou Falei coisas nada. importantes. Falou coisas importantes também. Achando... E foi muito bom ver de perto a relação de vocês, assim, o quanto vocês são unidos. E eu acho que isso faz toda a diferença pro negócio ter dado certo. É muito legal ver a complementariedade de vocês, né? E talvez não no início, mas como Sim. vocês respeitam isso agora, assim, porque eu acho que isso é a chave de dar errado em um negócio de família, sabe? Você querer que o outro faça do seu jeito, você achar que só você faz o certo. O ideal é que as coisas se complementem mesmo, né? Cada um possa tomar conta da sua área, com a sua expertise, com as suas habilidades, que às vezes são naturais até, né? Então, muito bom ter visto isso de perto, fico muito Teremos feliz. uma outra edição. É, Vou e estar mais com feliz voz. ainda de saber a fundo, assim, sobre o iTech, de coisas que eu acredito de verdade que são a base para empresas permanecerem no mercado daqui para frente, assim, sabe? Eu acho que a gente construiu um tipo de mercado, um tipo de sistema até aqui. A partir daqui a gente precisa fazer diferente e eu vejo que vocês estão fazendo isso desde sempre, então parabéns. Todo primeiro, santo né? dia. Muito obrigada por estar aqui. Pra gente fechar, eu quero que vocês deem uma dica. Pra quem tá empreendendo com um irmão, ou enfim, com algum membro da família e quer entender como fazer dar certo. Eu começaria falando em olhar para a mesma direção. As grandes conquistas e os melhores momentos da iTech foram, de fato, quando eu e o Marco, né, porque nos meus desvios de rota, e eu digo Carol, porque, poxa, né, de repente lá eu queria uma empresa boutique com 20 pessoas, e aí ele vai criando, aí quando eu vejo uma sala em São José, uma sala não sei o que eu nem estou acompanhando. Então eu já tive algumas tentações de me desviar, né? Mas a grande verdade é que minha história está aqui. Então, hoje, estando muito alinhados, olhando para a mesma direção, já foi por dinheiro. A gente precisava, né? Hoje não é. Não é por só dinheiro, é por dinheiro. sobrevivência. Então, Ju, hoje a gente está muito alinhado e olhando na mesma direção. Nunca se perdemos, até porque quando eu me perco, ele vem lá, ajusta a vela e me bota pro rumo de novo. Não, a dica é botar dentro do barco quem quer estar ali, né? Não adianta, não é o dinheiro que faz, você contrata pessoas, as pessoas têm que querer estar, né? E eu acho que todo mundo olha muito só olhando no planejamento, em olhar nichos de mercado, de tendências e tudo mais, mas se você não tiver fazendo o que você gosta, o que você tem prazer, a empresa vai virar um peso, né? Muita gente fala de investir em franquia. É um mercado que eu acredito, para quem quer comprar um negócio pronto, não quer construir, Mas às vezes quando você vai criando o seu, né? Eu adoro o mercado de beleza, né? Que a gente já foi investidor. Minha mãe entrou de sócio de um cabeleireiro uma vez, a gente participou a fundo. Mas quando você vê a pessoa construindo, vendo sucesso, aquilo ali, as pessoas vão colaborando, vão ajudando. E eu acho que essa parte humanizada dos negócios cada vez vai ser mais forte, né? O pessoal fala de influencer. O influencer tem um lado ruim, que eu acho que é errado. Aí eu critico mesmo, que é esse negócio de construir o sonho, o palco para vender, o clique aqui, CTA, métrica e tudo mais. Eu odeio. Assim, eu tenho um pavor, porque normalmente quando você vê o cara que realmente construiu, graças a Deus, por causa do esporte, eu conheci pessoas que empreenderam, tiveram dívidas, pagaram dívidas, cresceram, assumiram riscos, né? E esses caras de verdade não ficam contando milagre, né? Que esses caras, que hoje é muito bonito, né? O LinkedIn, né? O Instagram ali, fazendo o sonho. E a verdade é que não é essa, né? A gente, quando a gente se junta, a gente tem a confraria lá dos empreendedores que a gente se junta, é para falar do que deu errado, o que ensinou, o que o outro pode colaborar. E isso é muito legal. Isso é comunidade, isso é ter pessoas. E quando você faz tudo crescer junto em cima desse lado, né? O que é a padaria da esquina? Cara, onde todo mundo vai ali tomar um café todo dia. E a padaria precisa virar uma rede de sucesso monstruosa? Não. Cara, a loja de sapato, o negócio de verdade, ele tende a continuar. Ele é difícil pra caramba. Uma hora vai dar certo, vai dar errado, vai ter onda boa. Sempre vai ter alguém que vai te criticar, né? Que é assim, consultor para mandar quebrar a empresa ou falar que você tá fazendo tudo errado. É o que mais tem. Então, isso daí, eu acho que como dica é viver a realidade ali e fazer com gosto. Assim,
Se tá começando um negócio só por ser um negócio, não faça. Não faça. Porque vai dar errado. Né? Acho que tem que ter né? Eu demorei para entender propósito. Quando eu entendi que eu nunca quis ter empresa, eu nunca pensei em ser empresário de tecnologia, só que eu tinha a facilidade de fazer isso. E eu fazia isso para ajudar as pessoas, não para o business. Isso aí para mim é muito fácil. Por quê? Porque quando dá errado, cara, tentei ajudar. Fiz o meu melhor. Boto minha cabeça no travesseiro e durmo. E essas coisas, você vê um monte de gente que trabalha só por trabalhar. Mas foi privilegiado? Foi. Mas eu vejo tanta gente empreendendo com vontade, né? Hoje em dia, a gente mentora startup, participa de projetos. É tão legal quando você vê a pessoa fazendo pela essência, pelo negócio, e aí fica tudo muito mais fácil. Né? Eu falo muito isso, assim, que é quando vai dar certo. E eu falo que o Gente que Empreende, o podcast aqui, é um pouco para desvendar o que faz algo dar certo ou dar errado. E uma coisa que eu percebo na maioria dos empreendedores que deram certo, né? Então a empresa está um sucesso, a empresa é sustentável, ou a pessoa vendeu para uma grande marca, normalmente essas pessoas estavam conectadas com o propósito daquilo. Não é só, não, preciso investir em tal coisa porque isso aqui dá dinheiro. Então, vou abrir uma franquia tal porque essa franquia dá dinheiro. Não vai dar. Não. Porque tá errado. Você tá seguindo um caminho que de repente não é o seu caminho. A área. Exato. Não tem playbook, né? Baixe o book perfeito. Até tem na internet, se você procurar, você vai achar, só que ele não é E verdadeiro. justamente assim, o Gente que Empreende é muito mais que só esse espaço aqui, né? É justamente para ser uma comunidade, pra gente combater justamente isso, sabe? Não tem fórmula. Não tem você vai fazer o seu curso e vender milhões. Não tem você vai... Não existe a fórmula. Né? É claro que existem boas práticas para um negócio dar certo, isso sim. Frameworks que você possa seguir. Exato. Mas não tem essa empresa de tecnologia vai dar certo, essa empresa de sapato vai dar errado, porque... Não é. Como dica, vá pedir ajuda onde tem operações para isso. Tem muita coisa legal. E aprenda a fazer boas perguntas. Essa é melhor que a minha. Isso é boa. Gente, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar a história e o conhecimento de vocês. Isso é muito importante. E quem acompanhou até aqui também, muito obrigada. Lembra, segue a gente, né? Se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, isso é importante. Se quiser me deixar uma sugestão, me manda um direct lá no Instagram ou deixa aqui também nos comentários. E até o próximo episódio.